Fala, Vitão. Opa, boa tarde, Murilão. Tudo certo? Tudo certo, meu amigo? E você? Graças a Deus, tudo bem. E aí, como é que foi o dia aí? Me fala um pouco sobre Ibovespa. Cara, tô olhando aqui agora, tava vendo o fechamento, vi aí que vocês estavam perguntando dos frigos, né, de Marfrig e JBS. E Uhum. Bovespa fechou aqui uma boa alta, né, alta de 0,8. Chegamos de volta ali naquela região de resistência mais forte, né, daquele canal de baixa que a gente vem trabalhando aí desde agosto. Média Certo. móvel de 200 períodos também, né? Deixamos um pequeno pavio superior hoje ali na média de 200, perto da LTB desse canal. Agora a região de resistência muito forte, né? Uhum. Agora vamos ficar de olho para entender como é que vai ser a dinâmica desse Bovespa amanhã, se a gente vai conseguir romper essa LTB ou não. Estou vendo aqui, já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estamos vindo para o sétima tentativa de rompimento dessa LTB. É uma LTB forte aí que já foi testada várias vezes e o Ibovespa não conseguiu passar, né? E amanhã tem dois dados importantes aí, né? Que é a decisão do Copom e de manhã tem um CPI. Eu acredito que o CPI não deva fazer tanto preço aqui, que a gente está mais com um problema interno, né? Que está aí para ser resolvido, a questão do Congresso aí decidir votar o pacote, né? Ainda esse ano. Então, o mercado está basicamente aguardando essas informações aí, como é que vai avançar esse pacote. Vamos falar um pouco sobre o Frigo aí, então, que eu acho que foi o destaque do dia, né? Assim, negativo, mas foi um destaque. Até perguntaram aqui sobre a questão de entrada em Marfrig e JBS. Então, estou olhando o JBS aqui agora no gráfico. Ele teve uma queda razoável aí de 4%, mas o papel ele vinha numa pernada de alta muito forte. A Uhum. gente fechou ali um pouco abaixo da média móvel de 8 períodos, que é uma média que eu gosto de acompanhar para essas tendências mais fortes. O ideal era que estivesse pelo menos fechado ali na média móvel de 8, que está ali na região dos 38,60, fechou nos 38,37, mas está ali na região da média de 8. Se amanhã a gente vira aí um candle que tenha uma reação de compra nessa região aí, aí a gente tem que monitorar pelos 60 minutos. Mas a princípio aqui não tem entrada agora, seria muito arriscado. O volume de hoje foi um volume alto, acima da média. Então agora ter um pouco de parcimônia, um pouco de cautela com esses frigos, porque eles vinham numa pernada de alta forte e agora eles hoje sinalizaram que ele pode estar começando aí a fazer um movimento de correção. Então, por exemplo, o JBS ela rompeu o último topo aqui na região dos 36,20, R$ 36. Se amanhã tiver sequência nessa queda, seria natural a gente voltar pelo menos nessa região aí para fazer aquele reteste do topo rompido lá para obedecer aquele princípio da bipolaridade da análise técnica. Então, não é um trade simples de caiu comprou não, porque os papéis dos frigos eles estão bem esticados. A Marfrig ela fez também um candle aqui mais feio. Ainda tem um afastamento para a média móvel de 8, então nem na média móvel de 8 do gráfico diário ela voltou ainda, mesmo tendo caído aí 2%, o que mostra como é que esse papel estava esticado. Volume Uhum. também do dia muito alto, muito acima da média aqui. Então, também tem que ter um pouquinho de cautela aí, porque tem espaço para correção aí nesses frigos, tá? Bife, tu deu uma olhada? Que foi, acho que o único destaque do dia dos frigos foi bife, né? Bife era o frigo que estava mais atrasado aí, né? Ele fez uma lateralização ali na região dos R$ 5,40, com topo na região dos R$ 6, 5,99. Ficou ali pererecando, fazendo essa lateralidade, até que na semana passada ele fez um rompimento. Até me perguntaram sobre esse rompimento de bife, mas foi um rompimento sem muita convicção. Se Uhum. for ver ali o rompimento, ele largou meio que um doji no dia que fez o rompimento, foi no dia 3 de dezembro, e aí ele volta no pullback, para na média móvel de 8 e agora ele tenta fazer aí um pivô de alta ali, alinhado na média móvel de 8, um pivô ali no rompimento desse topo, mas eu não gosto da configuração do papel, porque está deixando muita sombra superior. Isso me mostra que o mercado ainda não está com aquela convicção para sair tomando esse papel. E pouco acima aqui a gente tem a média móvel de 200, ali na região dos R$ 6,46, a média móvel de 200 aritmética, que está Uhum. descendo.
e naturalmente também pode ser uma resistência aí mais importante para bife. Então, bife aí eu vejo ainda com um pouquinho de cautela, apesar do papel ter melhorado aí nas últimas semanas. Beleza. O pessoal tá chegando agora aí, então a gente começou faz alguns minutinhos. Compartilha a live aí com seus amigos, tá bom? A gente vai falar sobre alguns ativos aqui, inclusive peçam ativos aí no chat, que a gente vai fazer alguma leitura aqui bem rápida. Perfeito? Vamos falar sobre Petrobras e petróleo no geral, Vitor? Prio, acho que Prio e Bravo, eu dei uma olhadinha, deixou um candle bem feio aí. Petrobras ficou naquele, né, meio a A meio. Prio teve mais uma batida aí no leilão de fechamento, mesmo padrãozinho que a gente viu ontem. Depois eu vou dar uma olhada no fluxo. A Prio, basicamente, ela está trabalhando num range, tá? Ela fez uma queda mais forte, ela veio lá de cima dos 49, 50 reais, veio aqui para baixo, encontrou um fundo nessa região dos 38, 39, e desde então ela vem trabalhando dentro de uma lateralização aí, com suporte ali dos 38 alto, 39, e uma resistência ali na faixa dos R$ 40,70, R$ 40,50, até os R$ 41. Ela chegou a ensaiar aí um rompimento desse topo aí na semana passada, só que falhou, não conseguiu fazer o rompimento. O que me chama a atenção na Prio agora é que, apesar da gente ter essa lateralização ali dos 38 alto, 39 até os 41, a gente está uma semana aí, basicamente, fazendo uma lateralização menor dentro dessa lateralização maior, onde a gente está com um suporte mais forte ali na casa dos 39,60 até os 39,80 e essa resistência ali por volta dos R$ 40,70. A média móvel de 8 já cruzou a minha média móvel de 20 aqui no gráfico diário, e as últimas quedas de Prio têm deixado o fundo justamente ali, mais ou menos na região da média móvel de 20. Ela não tem afundado, não tem vindo abaixo da média móvel de 20. Então, se ela permanecer acima dessa média aí dos R$ 39,70, R$ 39,60 para cima e romper esse topo, aí eu vejo um gatilho técnico de entrada para Prio nessa região de forte suporte, porque essa região aí dos 38 alto, 39, é uma região importante ali do semanal de fundos anteriores. Então, é uma região aí de contexto por gráfico de time frame maior. Está faltando agora um gatilho para entrada aí no gráfico diário ou gráfico de 60 minutos, dependendo aí do time frame que cada um opera. A Não Brave faria nada foi, por enquanto, né? por hora não. Por hora não. Então, é um ativo que eu gosto por fundamentos, estou de olho, mas estou esperando aí o gatilho que ainda não aconteceu. A Brave, ela fez aquela pernada de baixa mais forte, ela começou a derivar ali no fundo e deixou uma divergência de FR. Foi até na época lá da eleição do Trump, a gente estava ali no chat, tá? Me lembro que a gente estava falando aqui da eleição, e aí foi levantada a dúvida sobre esse papel, eu dei uma olhada, e desde então ele fez o rompimento dessa deriva com alto volume. Eu fiz aqui o espelhamento da última pernada de baixa, ele foi lá pegar o terceiro alvo de Fibonacci nos R$ 21,40, e aí ele fez esse terceiro alvo, ele voltou em pullback no topo que foi rompido ali na região dos 17,36, por onde passava também a média móvel de 20 ascendente, e aí ele voltou para testar essa máxima ali na região dos 21,40. E hoje a gente conseguiu fechar aí nos R$ 21,80. Foi o fechamento mais alto aí desde desse movimento de reversão de Brage. A média móvel aqui de 8 subindo, 20 subindo, a 50 também subindo. Elas estão alinhadas e ainda tem um afastamento bom aqui para a média móvel de 200 do gráfico diário, o que me permite crer, enquanto o preço continuar trabalhando acima dessas médias mais curtas, que a gente pode ter aquele tradezinho que eu falo muito com a turma lá da Investify, de retorno para a média móvel de 200 do gráfico diário. Hoje a média móvel de 200 está passando ali na casa dos R$ 25,60. Então é um papel aí que engatou uma reversão de tendência aqui pela ótica do time frame diário, e a gente pode ver esse papel enquanto estiver trabalhando acima aí da média móvel de 8 e da média de 20, que estão ascendentes, voltar ali nessa média móvel de 200 períodos, tá? E a Beleza. Petrobras, Isso. Murilo, Petrobras, ela está trabalhando na região aí de máxima histórica, né, de topo histórico. Hoje ela conseguiu fazer o rompimento
dessa região, mas ela deixou um candle aqui de corpo pequeno, com o fechamento abaixo do preço de abertura, fechou mais perto da mínima. Então, é um papel aí que tem que ter um pouquinho de cuidado, na minha opinião, em virtude da localização dela no gráfico. Mas a tendência é de alta, está trabalhando acima aqui de todas as médias que eu uso aqui no gráfico diário, acima da média móvel de 8, acima da 20, da 50 e da média móvel de 200. Agora, comprar agora, eu acho que você estaria comprando o papel já um pouco esticado, na minha visão. Uhum. Ele teria que esperar em movimentos de pullback para tentar pegar aí pelos 60 minutos com um risco-retorno melhor e com um stop técnico também mais acessível. Beleza. Antes da gente falar aqui dos outros ativos que o pessoal pediu, só responder essa pergunta aqui do Shalom. Quando vocês percebem a entrada no intraday, essa entrada seria por opções ou à vista? Isso depende muito. Depende da liquidez do papel também. Não sei se o Vitor concorda. Se quiser dar uma opinião Assim, aí. falando por mim, quando vou definir se eu vou entrar através do papel, no à vista, né, ou por opções, eu vou olhar, primeira coisa que eu vou olhar, a liquidez. Segunda coisa que eu vou olhar, se eu estiver operando aqui e eu não tiver com a lista de opções aqui na minha frente para eu tomar uma decisão rápida e o mercado está pedindo para eu tomar uma decisão rápida, eu vou fazer a tomada de posição pelo mercado à vista mesmo. E outra coisa, para operar por opções, eu preciso de momento. Então, assim, eu sempre vou dar preferência a trabalhar com opções quando eu enxergar uma entrada de momento no ativo que eu estou querendo operar, seja momento na ponta comprada ou na ponta vendida, dependendo do lado da operação que eu for fazer. Então, eu preciso de liquidez de momento, tá? Isso aí que tu falou sobre timing é muito importante, né? Porque às vezes você não vai sair entrando em qualquer opção, você tem que observar, você tem que fazer a leitura de qual opção você vai entrar. Então, às vezes o momento pede que você faça uma entrada rápida por causa do fluxo, senão você perde esse timing. Então, Exato, se eu tem parar tudo para isso para olhar a avaliar. opção, foi embora, e quando eu entrar já É. vou estar entrando atrasado, aí não dá. E é uma pergunta que muita gente me faz até no Instagram, se é melhor comprar a opção ATM, ITM, OTM, não tem receita de bolo, turma. Cada Uhum. caso é um caso, depende do contexto do gráfico que você está vendo, depende do prazo da operação que você está querendo abrir, se é um trade mais curto, se é um trade mais longo. Por exemplo, a turma pegou aí, vem surfando lá na Investify, um trade de opções longas, com esses frigos aí, muita gente ganhando dinheiro com o Sim. JBS, com uma Já há friga, e aí bastante tempo. é uma perspectiva de trade de longo prazo, então aí você vai para uma opção longa. Então, cada caso é um caso, não tem como passar uma receita de bolo. Mas para trade curto aqui, rápido, eu sempre vou dar preferência por momento e liquidez. Isso aí, boa. Vamos falar um pouco. O Márcio pediu aqui Vale, e aí eu já queria emendar mais dois ativos. Seria GGBR, que eu acho que está muito em alta aí com o pessoal, e CSNA. CSNA A, eu não vi, então eu só chutei aqui pelo momento. Né? A gente teve um trade aí essa semana nessa questão do pacote chinês, né? Que saiu algumas coisas lá, alguns estímulos e deu um pump aí no minério. Então, logo no início da semana. Então, dá uma olhada pra gente aí nessas três. A Vale, começando pela Vale, a Vale ela ativou ontem, tá? Um fundo duplo ali na região dos R$ 56,80. Então ela largou ali um fundo duplo. Ontem ela rompeu a região dos 59,40 e aí ela ativou esse fundo duplo, tá? Com uma barra de ignição, com um gap aqui, que pode ser um gap de fuga. Gaps em Vale é muito complicado a gente entender que tipo de gap é, porque a Vale é um papel que tem muito gap, tá? Mas ela está fazendo um gap saindo desse fundo, ativou um fundo duplo quando rompeu esses 59,38 e aí ela parou ali na média móvel de 200 do time frame diário, mas ela já mudou ali a progressão de topos e Uhum. fundos, que é uma das técnicas que eu gosto de utilizar para identificar a tendência. Ela tinha deixado inicialmente um fundo duplo nos 60 minutos, ontem na abertura, e ativou no fechamento também um fundo duplo no gráfico diário. O papel tá interessante. O único porém que eu falo em relação à Vale é que esse fundo duplo foi ativado, mas ele foi ativado, como eu falo lá, na cara da média móvel de 200, tá? Então é um papel que ativou um padrão gráfico aí de reversão de tendência, mas com a média móvel de 200 logo acima ali
do rompimento do topo. Então, isso pode ocasionar um falso rompimento. Então, tem que ficar atento só em relação a isso. Mas o papel tá interessante, tá bem interessante. O par dele, que é Semin, você não pediu, É, mas também é um papel que, na minha opinião, está mais interessante graficamente até do que Vale, porque ela fez um rompimento há alguns meses atrás de um caixote ali no semanal, que tinha ali a resistência na região ali dos R$ 5,20. Ela foi lá em cima nos 6,85 e aí voltou no pullback, fazendo o pullback no topo anterior que foi rompido, justamente nessa região ali dos 5,20, onde ela ficou lateralizando. Também estava passando ali a média móvel de 200 do gráfico diário e ontem ela deu saída para cima aí fazendo o rompimento. E essa sim tá com um gráfico mais limpo para subir, uma vez que ela está trabalhando com os preços acima da média móvel de 200, acima da média móvel de 20 e acima da média móvel de 8. Gerdau também foi um papel que há pouco tempo atrás ficou muito interessante, a gente comentou dele lá na Investify, ele vinha trabalhando num canal de baixa aqui no gráfico semanal e também dentro de uma lateralização, até que na semana ali do dia 4 de novembro, ele fez um candle de ignição no gráfico semanal, saindo justamente ali das médias, que estavam todas emboladas, a média de 50, de 200, da 20, da 8. E aí, com essa ignição, ele rompeu tanto uma LTB de um canal de baixa, como o topo do retângulo. E desde então, ele está trabalhando aí numa tendência de alta, está sendo guiado pela média móvel de 8 aí do gráfico diário, o que denota aí uma super tendência de alta, né? Uma tendência forte. Então, é um papel aí que está bem interessante, mas também já está esticado. Na minha projeção aqui de Fibonacci, ele já pegou aí o segundo alvo essa semana, foi até ontem, que estava ali nos R$ 21,28, tá? qual que é o ponto de suporte dele, ô Vitor? Agora, como ele está em super tendência aqui Média na de região 9? diária, todo retorno na média móvel de 8, a princípio, é uma oportunidade de fazer tomada de posição no papel. Quando Beleza. ele perder a média móvel de 8, aí a tendência é ele poder engatar em um movimento de correção um pouquinho mais forte. Basicamente, é mais ou menos o cenário que a gente tem ali nos frigos, que estavam em super tendência e hoje principalmente o JBS aí está ameaçando perder a média móvel de 8, por isso tem que ter um pouquinho de cautela, pode entrar num cenário de correção um pouquinho mais forte. Beleza. Eu pedi mais um, acho que foi CSNA. CSNA, deixa eu olhar aqui. Podem pedir aí, pessoal. CSNA 3, eu estou olhando aqui, ela reagiu no fundo de um canal de baixa, tá? No fundo de um canal de alta aqui, próximo a uma LTA. Só que agora ela tá numa região aqui de topos anteriores, tá? Aqui nessa região dos R$ 11,90. A gente tem topos anteriores ali. E também estamos já nos aproximando da média móvel de 200, que tá descendente. Então eu teria um pouco de cautela na tomada de posição. Eu vejo com melhores olhos Uhum. aqui tanto a Semin, quanto a Vale, quanto a Gerdau. Boa. Pediram agora Uzi Minas, então para fechar só esse bloco. Os Minas, ela está numa lateralização, não tem muito o que fazer aqui. Ela está trabalhando aqui com suporte na região dos R$ 6 ali, 5,90. E tem ali o último topo ali passando pela região dos R$ 6,40. Está trabalhando num range aí, numa lateralidade. Está trabalhando também ali na região da média móvel de 8, com média de 20. Então não tem muito o que fazer. Tá um papel que está lateral, tá sem tendência direcional. Boa. E aí tem mais uma questão aqui. A gente já falou já sobre frigoríficos, tá? Foi logo no início. Depois vocês podem assistir essa live, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube da Investify. E aí, só respondendo o Shalom aqui, esses frigoríficos dando impressão de correção, não seria interessante entrar em puts curtas. Cara, eu não faria isso. Porque o ativo está em tendência de alta, né, Exato, Vitor? Então, cara, exato. a chance de, tipo assim, pô, tu entrar hoje e amanhã ele voltar essa tendência é grande. E hoje eu estava aqui com o pessoal, com o João e com o Egler, né? E então foram players muito específicos que bateram nesses dois aí que caíram bastante, né, que corrigiram. Então pode ter sido um player que estava fazendo uma realização, né? De, pô, o cara pegou lá embaixo e agora o cara resolveu, pô, vou botar o lucro no bolso. Tem que tomar cuidado com isso, porque aí pode chegar um outro player amanhã e aproveitar que deu uma corrigida e entrar forte. Concorda, Vitor?
Concordo, eu sempre vou dar preferência para operar a favor da tendência. Fazer esse tipo de trade, você estaria operando ou um pullback, né? Ou você estaria operando uma eventual reversão de tendência. Mas eu prefiro um pouquinho mais de cautela nesse momento. Prefiro operar a favor da tendência. Acho que tem coisa mais óbvia tem operações mais óbvias para fazer do que tentar operar short em frigorífico agora nesse momento. Boa. E aí, pediram aqui Embraer e Ambev depois. Podem pedir mais ativos aí, pessoal. E Pode. Embraer, ela está trabalhando aqui mais perto da linha de retorno de um canal de alta. E dentro desse canal de alta maior, ela está trabalhando num canalzinho de baixa menor. E hoje ela fechou ali abaixo da média móvel de 20, onde ela vinha tendo certo suporte aí no curto prazo. Então agora a gente tem que entender amanhã se a gente vai confirmar esse movimento. E aí, perdendo aqui essa mínima dos R$ 55,15, a gente pode ver uma aceleração da correção. Do Uhum. contrário, se segurar nessa região que fechou hoje e montar algum padrãozinho de compra ali num time frame de intraday, é uma região de suporte aí de time frame menor dentro desse canalzinho de baixo, está perto da linha de retorno, e aí poderia sim pegar um tradezinho para tentar voltar na LTB do canalzinho de baixo. Boa. Petro já foi, Bressa. A outra, Ambev, Vitor. A ação da galera do Dominó, tá todo mundo muito feliz aí. Quem operou os Dominó aí tá feliz. Cara, a Ambev, a gente chegou até a comentar ontem lá Sim. na Investify, né, na nossa reunião de mesa. Ela está trabalhando numa região aqui de resistência para mim, no canal que eu tenho desenhado aqui no meu gráfico, um canalzinho de baixo. Ela voltou na LTB, Uhum. também está numa região aqui de topos anteriores e está afastado, bem afastado da média móvel de 8 ainda, que é a média mais curta que eu uso aqui no gráfico diário. Então é um papel que esticou, ele fez aqui uma, duas, três, quatro, cinco barras de impulso muito forte num ciclo aí que o Walbrook chama de rompimento, e agora, há 3 dias, ele está tentando fazer aí um processo de respiro dessa puxada para cima que foi forte e trouxe ele de volta nessa região de resistência. Eu fico de olho nesse papel por hora, com viés um pouco mais vendedor do que comprador, apesar da tendência aqui ser de alta, tá? Mas a região é uma região de resistência interessante, mas eu ainda não me arrisco a vender esse papel, não. Eu quero esperar pelo menos a média mais curta do gráfico diário chegar nele para entender Aham. se a gente está olhando aqui uma super tendência de alta ou não, tá? Para quem não sabe, pessoal, a gente toda segunda e toda quarta a gente tem reuniões com os sócios, né, da Investify, e a gente faz uma análise macro, geral, a gente faz todo o contexto do que está acontecendo no mercado e dá uma olhada em alguns ativos, né? E um ativo que chegou para a gente foi justamente Ambev, porque a gente tem o Tubarão, né, que é uma ferramenta da Investify, que detecta um grande player operando através do mercado de opções, e passou lá um grande player operando short em Ambev. Então, cara, foi um debate de uns 20 minutos para saber se a gente abria esse tubarão ou não. No final das contas, a gente decidiu realmente não fazer nada, talvez tenha sido a decisão até acertada, porque hoje o papel acho que subiu 1,5, alguma coisa assim, Na verdade, né? ele é 0,42. Então na hora que eu estava olhando ele estava 1,5, então ele deu uma. Fechou na mínima. Fechou na mínima, boa. Então, é sempre muito legal essas decisões, porque a gente toma a decisão junto. Então, a gente avalia todos os contextos. Então, tem contexto gráfico, contexto de região, contexto do que está acontecendo no papel. Então, a gente tentou fazer uma leitura do que está acontecendo no papel, porque muita gente aí não sabe o que está acontecendo com a Ambev, né? E a gente até pegou algumas notícias que estavam para sair, então alguns bancos estão fazendo leitura de que vai sair um dividendo parrudo em Ambev, né? Então, só que ainda não saiu, não tem nada oficial, então a gente meio que não queria se expor, né? É uma situação de uma notícia dessa
Enfim, então quem quiser conhecer a ferramenta do Tubarão, entra aí na investify.com. Você vai ter logo lá no início o Tubarão, conheça o Tubarão, você consegue saber o que é essa ferramenta. Depois lá você pode entender como funciona o clube e fazer também a sua admissão para o clube. Lembrando também que a gente tem um outro tipo de assinatura sem ser a do clube, que é a assinatura que você consegue acessar somente as ferramentas da Investify. Beleza, O, pessoal? o Fábio está falando aí, Murilo, importante responder essa pergunta. Ele está perguntando: quando fala entrou short em opção, é compra de put ou venda de call? Sempre que eu vou fazer uma operação aqui para trabalhar na ponta vendida, eu vou fazer compra de put, tá? Compra de Nunca put. venda de call. É. Nunca venda de call. Jamais. Venda de call Estratégia de eu, pelo menos, rentabilização, né? só para lançamento coberto, justamente para rentabilização da carteira, tá? Venda de É, calls você vai estar se expondo a um risco para perder muito e ganhar pouco. Não faz sentido exato. nenhum, Não tá? faz sentido nenhum, exatamente, boa. E aí tem também, às vezes não é só comprar put seca, né? Montar Não, travas, tem tem, estruturas, tem enfim. vários tipos de estruturas. É. Enfim. Pediram em NBR, o Isso, Murilo, que eu acho que teve uma boa. movimentação grande hoje, né, no papel. Inter, turma, fez aquele ombro, cabeça a ombro que eu alertei vocês lá um tempo atrás. Ele já veio praticamente fazer o alvo desse ombro, cabeça a ombro, tá? Estava ali na região dos R$ 25,30, o objetivo. Ele bateu na mínima dessa queda, R$ 25,60. E hoje foi o primeiro candle aí, depois dessa grande pernada de baixa, que consegue fechar acima da média móvel de 8 períodos aqui do gráfico diário, tá? Então, hoje a gente conseguiu fechar acima da média de 8. Deixa eu ver como é que foi o volume, porém, o volume do dia aí, um volume muito baixo, tá? Então, apesar do movimento amplo que a gente teve hoje, o volume é um volume que não condiz com a amplitude do movimento. Então, isso não me passa confiabilidade, tá? Mas fato é que, pelo menos, a gente consegue voltar a trabalhar acima da média móvel 8 aí do gráfico diário. Uhum. E nos 60 minutos, se vocês colocarem Inter aí nos 60 minutos, em NBR, vocês vão ver que ela está lateralizada, tá? Está trabalhando dentro de um retângulo aí, com fundo na região ali dos R$ 25,80, R$ 25,90 até os R$ 25,60, e o topo nessa região aí dos R$ 28, tá? Mais ou menos a região que a gente fechou hoje. Então, tá dentro de uma lateralização aí no gráfico de 60 minutos. E aquele ombro, cabeça, ombro, tem algum objetivo gráfico? Ou Então, exatamente, objetivo gráfico? ele foi aqui, ó. Vou até mostrar na tela aqui, ó. Já tá, quase chegou. Tá dando para ver aí, Murilo? Joga um pouquinho mais para baixo, tá vendo só o topo da tua tela. Aí, ó. Ah Foi? lá. Olha lá, o Esse é o objetivo mastro para quem não conhece. ombro, cabeça, ombro, e o objetivo aqui, a altura do ombro, cabeça, ombro, jogado aqui do rompimento, é como manda aí os manuais da análise técnica, e ele praticamente já fez aí o objetivo gráfico aí desse padrão, tá? Pelos livros Boa. aí. Então agora a gente pode ver um certo Tem respiro. alguns outros pedidos aqui, mas eu quero entrar, já que tu entrou com o Imbre, vamos no setor financeiro, dá uma olhada em BPAC e acho que Itube. Itube acho que teve um movimento interessante hoje. E BPAC também. Só que BPAC a gente pode emendar com a outra coisa, depois que você terminar aí eu já vou falar. BPAC, ela está trabalhando numa região de fundo aqui, um fundo anterior importante, que está ali na região dos R$ 29,70, foi onde ela veio mais ou menos aí na semana passada, tentou engatar uma recuperação e agora ela está trabalhando aí dentro de começa a querer talvez esboçar uma lateralização nessa região de fundo. Hoje a gente conseguiu fechar acima da média móvel de 8, tá? Mesma situação que aconteceu lá em NBR pela primeira vez. A gente já tinha tido violações, mas sempre devolvendo o movimento do intraday e fechando ali abaixo da 8 e perto das mínimas. Hoje, ao contrário, a gente consegue fechar perto da máxima e acima da média móvel de 8, mas ainda não vejo nada para fazer aqui em BPAC, tá? Temos só uma região de fundo. Essa região, na verdade, ela é muito forte, né? Ela geralmente entra muita compra e
é uma região que foi topos anteriores e fundos anteriores, né? Então, de acordo com análise técnica aí, é uma região muito forte. Sim, E só que tem um adendo importante, que era o que eu queria falar, que tu mostrou hoje lá na Investify, que exato. é justamente o sonar dela que está horroroso. Horroroso, horroroso. Está horroroso. De assustar. Então, é assustador. Então, é uma região que, assim, cara, a gente fala lá, o João, por exemplo, apoia muito essa região, respeita muito essa região. O Lindoso é um que fala também dessa região, que é uma região importante. Só que isso é uma região, como o Sonar está mostrando outra coisa, é uma região que é importante, mas que se perder, né, ô Vitor, vai ladeira Até abaixo. abrindo aqui, ó, é uma barra gigante de venda aqui, ó, nos R$ 29,98. Deixa eu ver se tá dando para ver aí, Olha mano? aí. Tá, Aqui. perfeitamente. Então, tem que ter um pouco de cautela, né? Porque assim, o Sonar tá só mapeando aí posições de big players e os caras estão expostos à venda em BPAC. Então, assim, Exato. tem que ter um pouquinho de cautela, né? Tu vai preparando aí YouTube e BBDC e eu vou falando sobre o Sonar. O Sonar, para quem não conhece, é uma ferramenta que rastreia movimentações de grandes players através do mercado de opções. Então, para quem não sabe também, o mercado de opções ele basicamente move o mercado de ações. Tá? E a gente consegue rastrear todas essas movimentações e transformar num dado informativo que é justamente saber como está a tendência daquele papel para o vencimento de opções. No caso, esse vencimento é do dia 20/12, a próxima Isso aí. semana. Exatamente, isso aí. Então, ele mostra uma tendência vendedora neste papel, neste momento, tá? É o que o Sonar mostra. Então, ele mostra se o papel está mais vendedor ou mais comprador, de acordo com o que os grandes players estão fazendo no mercado de opções. Beleza, pessoal? Lembrando que é dinâmico. Todo dia a gente é Exato. atualizado de acordo com os dados que a B3 envia aí todos os O de dias, hoje, tá? por exemplo, pode ser que apareça uma barra compradora hoje, mas só vai aparecer amanhã de manhã. Perguntaram se tem um Ocoin BPAC nos 60 minutos. Não tem nenhum Ocoin aqui no 60 minutos de BPAC, não, tá, Arthur? É, Tem meio que uma lateralização, tá? Aqui em BPAC pelo 60 minutos. Itaú, turma. Itaú ele tomou aquela pancada forte. Itaú é um ativo que eu tenho chamado a atenção da turma lá em virtude do gráfico semanal dele, tá? Ele chegou numa linha de retorno de um canal aqui de semanal. Ó, o canal tá aqui, ó. Ele foi lá em cima da linha de retorno e lá dessa linha de retorno ele engatou ali um pivô de baixa no semanal e deu uma acelerada boa naquele estresse que a gente teve no mercado na semana passada. Ele perdeu, inclusive, a média móvel de 200 do gráfico diário, tá? E aí fez o fundo ali na região dos 32, acho que mudou, porque teve juros sobre capital próprio ou dividendos que ficou ex hoje, se não me engano. isso. Mas ele fez o fundo ali embaixo, fez um movimento de pullback, tá? Até ali a região da média de 200, tentou cair novamente no estresse que a gente teve foi na sexta-feira da semana passada e na segunda e terça dessa semana ele está tentando subir, voltou ali numa região de resistência justamente da máxima que a gente deixou na semana passada e também já estamos nos aproximando da média móvel de 20 descendente aqui do gráfico diário que hoje cruzou a média móvel de 200 para baixo. Então essa região aí que vai aí dos 33 e 23, 33 e 10 dos 33 e 10 até os 33 e 40 é uma região de resistência para Itaú, tá? Inclusive foi onde ele bateu hoje, bateu lá nos 33 e 17. E no leilão aí estava até melhor, tô olhando aqui agora, no leilão ele fez uma baita de uma barra de baixa, fechando aí nos 32 e 99, deram uma batida nele no leilão. Então essa região aí atual que ele visitou hoje, dos 33 e 10 aí até os 33 e 40, é uma região de resistência. Se passar dessa região aí, vai estar fazendo um pivô de alta. Mas ainda está no cenário aí com viés mais baixista, tá? Boa. E Ah, perguntaram de Bradesco, isso, Murilo. boa. Bradesco, ele fez, perguntaram da trap que eu alertei hoje lá. Bradesco, hoje, ele fez uma trap de compra
na mínima de ontem, tá? Então você teve aí a mínima na semana passada, que foi ali na região dos R$ 12,24. Ontem a gente fez um candle que em determinado momento do dia chegou a violar essa mínima da semana passada, deixando o mínimo ali nos 12,18. Fechou ontem nos 12,24 e hoje nós abrimos, viemos testar a mínima de ontem e conseguimos violar a máxima do candle de ontem. Como a gente violou a máxima do candle de ontem, a gente ativou aí um setup conhecido como trap, tá? Então seria uma trap de compra. A partir do momento que a gente viola essa máxima do candle de ontem, uma vez que esse candle de ontem ele fez uma violação de um fundo pela primeira vez e hoje a gente teve a violação da máxima do candle de ontem, tá? Então isso aí é uma armadilha de compra. Agora a gente tem que entender como é que vai se desenvolver esse setup aí nos próximos dias, mas é um ativo que hoje ele deu aí um triggerzinho técnico de compra para quem gosta de operar armadilhas. Boa. Vamos falar sobre alguns cases aqui bem rapidinho para a gente finalizar. Tem um aqui que pediu Elet3 que a gente não viu, e aí a gente fala também de Lorena, que está aqui. Aguinaldo pediu Lorena. Elet3. Elet3 estava numa região muito legal também. Acho uma região bacana. Ela veio numa região de suporte aqui mais forte, né? Reagiu, voltou, subiu até a média móvel de 50 períodos, fez um pullback aqui na média móvel de 20 e está tentando retomar aí a sua subida. Está trabalhando aqui numa região que foi topo anterior, essa região aí dos R$ 36,60, é uma região de topo anterior. Ela fez uma violação aí na semana passada, fechou abaixo. Ontem tentaram bater mais forte. Ela fez a mínima ali na média móvel de 20, que já estava subindo no gráfico diário, entrou determinada pressão compradora e hoje ela se manteve ali mais ou menos de lado aí nessa região de topo, tá? Então a gente tem que entender se Elet vai ter força para romper essa máxima. Se romper essa região aí dos 39,60, o papel pode dar uma caminhada aí para cima, pelo menos ali na média móvel de 200 do gráfico diário, tá? Boa. Lorena. Cara, loja Lorena, para Renner, quem não sabe, Lojas Renner. Loja Renner é um papel que no gráfico semanal aqui ele fez um ombro cabeça a ombro invertido, tá, turma? Ele saiu de uma tendência de baixa que já vinha há bastante tempo aqui sob perspectiva do gráfico semanal. E aí ele rompe esse ombro cabeça a ombro. E nessa última batida que a gente teve, a gente volta para testar a neckline desse ombro cabeça a ombro, agora num pullback. E também na retração de 61,8. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês entenderem. Tá dando para ver aí, ô Murilo? Pô, tá dando. Só dá pra ver, velho. Sem Dá para dar, ver, tá tá, ligado? tá aqui, ó. O ombro aqui, ó, a Vendo sem cabeça, dar, velho. o ombro, ele volta num pullback na neckline que liga aqui, ó, Boa. o ombro, o topo do ombro esquerdo com o topo da cabeça. Então aqui tá a figura. Ele foi lá em cima, rompeu, voltou para fazer o pullback aqui. Também é retração de 61,8 dessa última pernadinha de alta. Então aqui era um suporte em confluência, segurou ali e agora ele está trabalhando aí, tentando desenvolver. É importante aqui no gráfico diário ele voltar a trabalhar acima dessa média móvel de 20. Perceba que como a média está inclinada, ela funciona como uma resistência importante. Então, ó, resistiu aqui e está empurrando o preço para baixo. Agora ele está brigando aqui na média móvel de 8, ó, que está ascendente. Então, você vai ter aqui uma briga de médias, além da média móvel de 200, que passa aqui também. Então, se esse papel conseguir fazer um pivô aqui, rompendo esse topo, pela configuração ali do gráfico semanal, de ter um OCOI que já foi ativado e fez um pullback, é um papel que eu acho que é interessante, é um papel que eu fico de olho aí, principalmente se a gente vir aí um movimento de arrefecimento, pelo menos, nessa curva de juros, né, que deu uma corrida, uma correria aí braba. Então, se houver aí pelo menos uma atenuação nesse movimento aí nos DIs, é um papel que eu acho que é interessante. É um case que, por fundamentos, eu também gosto. Boa. Vamos
vamos encaminhar aqui para o final, só comentar aqui, o Márcio Sonar me deu um sinal de uma entradinha que garantiu 200 da pizza. Muito bom, Márcio. Márcio está lá no clube também. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Acho que é isso por hoje. Tem algum recado, Vitor, para dar? Alguma coisa a respeito do Ibovespa? Pessoal aí que está querendo se posicionar. Eu, Pessoal, a- antes de inventar a moda, fale no chat. eu acho que o, a região gráfica do Ibovespa é uma região pesada. A gente está numa região de resistência mais forte, tá? A gente voltou aqui, ó, lá no topo desse canalzinho aí, ó, de baixo. Então a gente tem um canal de baixo aí que vai vindo e agora a gente voltou aqui numa região que é uma região mais pesada. Então, assim, a abertura de posições compradas nesse momento eu vejo com muita cautela. A tendência ainda é de baixa, a região é de resistência. E, na verdade, eu fico de olho agora por um gatilho técnico para atuar mais com viés mais vendedor do que comprador, em virtude da região que a gente tem aí do nosso Ibovespa. Agora, se o mercado amanhã seguir subindo, romper essa LTB e me der uma sinalização de que a gente pode ver uma reversão de tendência, aí eu já começo a mudar um pouco a minha mente. Mas, a princípio, eu continuo com uma visão um pouco mais vendedora do que compradora nesta região de Ibovespa. Boa. Só dando um alerta também, pessoal aí que quer se posicionar e tal, tomar muito cuidado, que ainda não tem nada decidido, né? Os juros ainda tá explodindo, então se afastem de cases que estão atrelados a juros, como varejo, é, educacional, né? Que mais, ô, Vitor? Construtora. Inclusive Exato. passaram hoje lá na Investify um gráfico de que desde quando saiu a notícia do pacote, quanto que caiu alguns ativos. Estavam lá todos esses ativos tóxicos, né? Então, que são atrelados a juros, caindo 20, 30% em 3 semanas, 2 semanas. Então, cuidado, se afastem desses ativos. O dólar está alto, então faz mais sentido buscar uma posição dolarizada, né? Tem muito ativo também que está sobrecomprado, também não é a hora de entrar, de virar passageiro da agonia aí é muito fácil. Beleza? Eu acho que é esse. Esse é o recado para hoje. O que temos para o final do ano? Tá? Temos uma live quinta-feira agora no YouTube, então sigam lá a Investify no YouTube, procurando lá, bem simples. Quinta-feira agora às 19 horas, uma live com o José Faria Júnior, o Vitor vai estar lá, o João Ascoli vai estar lá e o Anderson Nunes falando sobre decisão do Copom, que mais? Essa questão política de Brasília que está enroscando o pacote. O Anderson sabe muito bem como isso funciona, vai passar tudo para vocês. E qual é o desembaraço nisso para nossos ativos na Bolsa. Então a gente vai saber amanhã o que acontece com o Copom, se vai ser 75 ou 100 pontos, se vai ser uma decisão unânime, se não vai ser, qual vai ser a postura do Banco Central. Então a gente vai saber amanhã e na quinta a gente comenta melhor isso e qual foi o desenrolar na Bolsa. Tá? Será às 19 horas. Semana que vem a gente tem a nossa última live do ano aqui, o Papo de Sócio. Vou ver ainda o convidado, aviso vocês aqui pelos stories. Então será a nossa última, porque a próxima vai ser dia 24, então vai ser Natal, não faz sentido fazer live. E na outra, dia 31 de dezembro, último dia do ano. Não vai ter live também. Então a gente volta só ano que vem, acredito que é dia 7, uma terça-feira. Beleza, pessoal? Esses são os recados. Até semana que vem. Agora que você chegou, Givanildo, chegou atrasado, pô. Pô, eu vi que tu saiu do grupo lá da Investify também, cara. Uma pena. Volta para lá pro grupo. Beleza, pessoal? É isso. Quer dar algum recado no final, Vitor? Não, só para a turma ter um pouco de parcimônia, não entrar no FOMO, não entrar no FOMO. Mercados de baixa, é comum a gente ver momentos de alta um pouquinho mais forte, mas apesar desse movimento que a gente teve hoje no mercado de juros, deram uma boa aliviada, a Bolsa deu uma caminhada melhor hoje, até em relação ao movimento de ontem, que foi muito concentrado ali em Petrobras e Vale. Mas eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás e como o Murilo falou, a gente ainda está muito dependente aí de notícias de Brasília, desse pacote. Teve esse evento com o Lula aí ontem à noite, que também deu uma bagunçada aí na volatilidade do mercado. Então, ainda tem muita coisa aí para ser esclarecida e tomar cuidado para não acabar virando liquidez aí em momentos de FOMO, né?
Exato, isso aí que tu falou é muito importante, a gente não comentou sobre esse evento do Lula, né? Então tem muita gente já querendo se antecipar coisas, pensando em coisas. Gente, não tem nada, ninguém sabe de nada o que vai acontecer. Então, bunda na parede e aguardar o melhor momento, esperar um gatilho bom para dar o tiro certo. Beleza? Não se esqueçam, pessoal, sigam aqui o Vitor Branco, tá? Ele dá muito insight legal no Instagram dele. Ele tem um grupo free também, deve estar o link na bio dele. Vá lá, segue ele, entra no grupo free dele, que ele dá muito insight bacana no grupo free. Perfeito? Eu acho que é isso, Vitor. Valeu, turma. Obrigado aí. E vamos nos falando aí dia a dia aí, atualizando a dinâmica desse mercado. Falou, pessoal, é isso. Valeu, abraço, tchau, tchau. Um abraço.